Amém. Podem sair com as crianças, por favor. Sejam bem-vindos, você que está conosco aqui, você que está conosco pela internet, seja muito bem-vindo. E o desejo do meu coração, particularmente, é que Deus fale com você de uma forma especial. Amém? Vamos orar, crentes. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar a Tua palavra diante do Senhor. Nós cremos, ó Deus, que é o Teu desejo, que dia a dia nós Te conheçamos e prossigamos no Teu conhecimento. Então, que neste momento o nosso pensamento seja levado cativo à Tua obediência, Pai. Que o nosso coração esteja completamente voltado para o Senhor e que o Senhor tenha liberdade e assim de ministrar a nós, de trazer a nós a revelação da Tua palavra. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, versículo 19. A Ana falou que nós estamos terminando a campanha Eu Me Importo, mas nós vamos ter um culto especial na semana, no domingo que vem, ainda dentro desta campanha Eu Me Importo. Você que tem célula, faça alguma coisa diferente nas células essa semana, tá? Para convidar as pessoas que você tem orado, as pessoas que você tem nesse cartãozinho que está na sua mão, para que a gente juntos possamos expor essas pessoas ao Evangelho. Então, isso é extremamente importante, tá? Eu acho que eu tinha alguma arte aí falando dessa semana. Mandei para você, João? Não, né? Dessa semana importante da campanha Eu Me Importo. Tudo bem. Queremos falar para você sobre... Fala comigo assim: eu preciso me importar com o meu destino eterno. Quando eu me importo com o meu destino eterno, eu me importo com o destino eterno das pessoas. Responda rápido. Para onde você vai? Para onde você vai? E aí parece que é radical falar, né? Para onde você vai? Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Essa palavra parece que não é muito... não soa bem aos nossos ouvidos, né? Quando você fala de céu, opa, as duas mãos, né? Vamos levantar as mãos, eu vou para o céu, eu tenho a certeza, a convicção da minha salvação. Agora, você tem a convicção que você vai para o céu? Tá? Você tem a convicção de que seu destino eterno já está definido? Eu lembro que há trocentos anos atrás, eu era novo convertido e compartilhando de Jesus com as pessoas da minha vizinhança. Eu lembro que uma senhora falou assim para mim: tu, com a cabeça, com a barriga cheia de feijão, quer dizer para mim que vai para o céu? Aí eu falei para ela: olha, a Bíblia fala que sim, que se eu crer em Jesus, eu vou para o céu. Então, assim, a nossa convicção em relação a isso, ao nosso destino eterno, tem que estar muito... vamos dizer assim, vou usar uma palavra, muito aprumado, tá? Eu preciso ter muita convicção disso. E eu queria que você acompanhasse essa leitura de Lucas 16, a partir do versículo 19, que diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas e que ficava deitado à porta da casa do rico. Por favor. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos
e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males, porém ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quero que você possa pensar junto comigo sobre esse texto. A primeira coisa que eu quero esclarecer para você é que isso não é uma parábola. Observa que que Jesus cita nomes, né? Jesus cita o nome de Abraão, Jesus cita o nome de Lázaro, que esse rapaz, esse homem que era pobre, o nome dele era Lázaro. Ele não cita o nome do rico. Então isso aqui não é uma parábola, mas ela tem um endereço e tem um sentido, um significado. É uma história, vamos dizer assim, real. Agora, eu quero que você possa pensar em 3 coisas comigo em cima dessa passagem. Fala comigo assim: o destino eterno após a morte é imutável. É a primeira coisa que eu quero que você pense comigo, que o destino eterno após a morte é imutável. Não tem esse negócio que, por favor, vamos fazer não sei quantas rezas, vamos acender não sei quantas velas, para que fulano de tal alcance o caminho certo, alcance a luz. Não adianta pensar que você vai gritar: vai para a luz, vai para a luz, que ele não vai para a luz. Ele não vai para a luz. Não pense que as suas luzes, que as suas velas, que as suas penitências por uma pessoa, depois que ela morreu, vai mudar, vai transformar o destino eterno dela. Não vai. O nosso destino eterno, ele é decidido aqui e agora. Aí, para essa questão do destino eterno, cabe falar, cabe afirmar: enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Então é por isso que nós estamos esse mês todo insistindo e falando para você se importar, e falando para você olhar para as pessoas que estão do seu lado e se importar com elas e compartilhar com elas de Jesus, porque nós estamos lidando com eternidade, nós não estamos lidando com temporalidade, nós estamos lidando com eternidade. E isso se decide aqui, isso se decide agora, isso se decide todos os dias. Porque todos os dias há uma possibilidade das pessoas que estão conosco, das pessoas que estão perto de nós, morrer. Há essa possibilidade. Eu fico impressionado como a vida é assim. Impressionado com a fragilidade da vida. E a vida fica mais frágil da nossa perspectiva quando alguém perto de nós morre. E aí, quando é jovem, então, quando a pessoa é sadia, quando a pessoa é acometida de uma enfermidade, como vimos, como o Covid-19 ceifou várias pessoas e ceifa ainda pessoas, aí você fica espantado. Eu vi uma cena chocante ontem, acho que no jornal. Sabe que você fica assim tão chocado com a cena que você assiste?
né, falando sobre violência da mulher, sobre feminicídio, uma mulher fugindo do marido, porque ele estava agredindo ela, ela subiu na caçamba de um carro, quando ela desceu, o cara vinha perseguindo ela e jogou o carro em cima dela. Então assim, essas coisas assustam, quer dizer, naquele momento, uma vida foi ceifada. Aí você pergunta, para onde essa mulher foi? Então eu quero que você possa pensar nisso, o destino eterno após a morte é imutável. É por isso que você precisa falar de Jesus às pessoas, quer seja no tempo ou fora de tempo. Diz a Bíblia que eu tenho que pregar. Existe aquela situação, eu já falei isso para vocês, na minha época de conversão, existia muito isso, né? Os crentes falavam muito isso, do sangue desse eu já estou livre, porque eu já compartilhei com ele de Jesus, e eu trazia esse sentimento em relação à minha família. Eu lembro que uma vez nós estávamos indo para São Luís, eu falei para Ana Maria, liguei para um sobrinho meu, falei com a minha irmã também, falar com a tua mãe que eu vou fazer uma reunião de família aí, vamos jantar juntos. Mas a minha intenção era mais uma vez falar de Jesus para eles e ter a certeza de que todos eles ouviram muito bem o que eu tinha para falar e decidiram sim ou não, diante daquilo que eu tinha que falar. Para eu ter aquela convicção, do sangue deles eu estou livre, porque eu fiz a minha parte. Parece ser pesado isso, mas meu querido, isso é bíblico. Isso é bíblico. Dentro desse texto que nós acabamos de ler, lá em Lucas 16, 23, diz assim, ó: no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve os males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormento. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os que de lá e nem os de lá passar para cá. Agora eu pergunto, quem é que ia querer sair do céu e ir para o inferno? Um louco, né? Não, eu quero trocar então. Lázaro falou assim, não, eu quero trocar com o rico. Louco. Mas eu só quero ler esse texto para mostrar para você que uma vez que morreu, querido, definiu o seu destino eterno. Ou você vai estar com Deus, vivendo na presença dele, se deleitando da presença dele, ou você vai estar longe de Deus, em agonia, em desespero. E é um desespero que não cessa, é uma angústia que não cessa. Pensa nisso. Então nós não estamos falando, quando nós estamos insistindo durante todo o mês, se importe, ore pelas pessoas, busque as pessoas, fale de Jesus para as pessoas, nós estamos falando de destino eterno. Nós estamos falando de algo que supera qualquer outra coisa que você venha achar que é ideal para as pessoas. Ah, mas se elas não quiserem, problema delas. O problema não é nosso. O problema não é nosso se as pessoas tratarem o que nós temos para dizer com desdém. O problema não é nosso se as pessoas ignorarem o que nós temos para dizer a elas. O problema não é nosso se as pessoas taparem o ouvido e lá, não quero ouvir, não quero. O problema não é nosso. O problema é delas. A nossa parte, a nossa responsabilidade é compartilhar da melhor forma com as pessoas sobre Jesus. Posso ouvir o seu amém? Quero que você entenda isso. Quero que você que está conosco pela internet entenda isso. O destino eterno após a morte é imutável.
é imutável. Enquanto há vida, há esperança. No texto de Hebreus diz que depois da morte segue o juízo. Então é aqui e agora. É aqui e agora. Uma outra coisa que eu quero que você pense. Existe um filósofo chamado René Descartes, que ele fala que penso e logo existo. Já ouviram isso? Penso e logo existo. Agora, uma coisa que eu quero que você pense é aonde está a nossa consciência. Nós cremos que o homem é corpo, alma e espírito. Então, nós somos um espírito que habitamos num corpo e que possuímos uma alma. Quando nós falamos de alma, nós costumamos dizer que na alma reside o nosso intelecto, as nossas emoções e a nossa vontade. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês, interessante. O segundo ponto dessa mensagem, eu falei o seguinte, eu afirmo que a consciência existencial do homem está no espírito. Pensa nisso. O nosso corpo, quando nós morremos, ele perde completamente a consciência. Eu lembro, vou dar um exemplo aqui, que não tem a ver com pessoas, mas tem a ver com uma pessoa canina. Eu lembro da Mel morta no meu braço. Gente, cadê a vida que estava nela? Não existia mais. Cadê aquela consciência? Não existia mais. E é assim que acontece quando as pessoas falecem. Eu tive a oportunidade de ver muitas pessoas, muitas crianças nascendo, e a oportunidade de ver muitas pessoas morrendo, e ver pessoas naquela pedra fria, toda, como é que é, gente? Enfaixada, obrigado, toda enfaixada. E aí eu olhava para algumas situações de algumas pessoas, falei, meu Deus, lembrando como é que elas viveram a vida, eu falei, gente, nós vamos terminar assim. E a gente se preocupa com tanta coisa, e não se preocupa de como nós vamos terminar a nossa vida. Está mórbido isso hoje, Mas quero que você pense nisso. Quando eu falo que a consciência da existência está no espírito, vamos lá para Lucas de novo, para o versículo 23. Vou ler de novo. Olha que diz assim: no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. A minha pergunta é: este homem estava de forma corpórea, nesse momento aqui, ou este homem estava em espírito? Gente, eu acho muito engraçada a cara de alguns, assim, fugindo para não responder. Gente, estava em espírito, mas observa que ele tinha toda a consciência de quem era Lázaro, de quem ele foi, de quem era Abraão. Ele tinha consciência. Quero desmistificar uma coisa, porque os crentes até hoje se perguntam, será que quando eu morrer eu vou conhecer as pessoas? Hello! Claro que vai conhecer, criatura. Claro que vai conhecer. Esse texto aqui é ótimo para a gente poder aprender isso e ver isso. Ele tinha consciência, ele conseguia ver Lázaro. Mas é interessante que aqui não diz que Lázaro conseguia vê-lo. Aí que está o tormento de quem está no inferno. Eu consigo ver as pessoas se deleitando em Deus.
E eu angustiado, ai meu Deus, que dor! Eu estou brincando, mas isso é uma coisa seríssima. Não tem coisa pior do que você ver as pessoas no bem bom e você no bem mal. Deprime. E a depressão no inferno não tem cura. Não tem pondera. Não tem nada que melhore. Não tem um pondera XR25 que faça a pessoa levantar da depressão. Não tem. E eu quero que você pense nisso. A consciência era tão grande que ele diz assim para Abraão: Pai, eu peço que mande Lázaro na minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Deixa eu falar uma coisa para você, crente. Você que está aqui, você que está nos acompanhando na internet. Eu até aceito uma pessoa que não conhece a Bíblia dizer isso. Eu não sei como é que é lá, porque eu nunca fui. Mas eu não aceito cristão dizer que não sabe da existência do inferno, dizer que não sabe como é que é lá, dizer que não sabe, não tem um vislumbre de como é que é o céu, se a Bíblia mostra, gente. É por isso que você tem que ler Bíblia. Por isso. E esse texto mostra aqui, ele preocupado ali, a consciência dele. Olha como presente, eu tenho 5 irmãos. Por favor, ressuscita Lázaro, e mande que ele vá lá pregar aos meus 5 irmãos. A preocupação dele, não quero que os meus irmãos venham para cá. Essa era uma grande angústia minha, em relação aos meus pais. Eu queria que os meus pais provassem o que eu tinha provado. Eu me preocupava com a eternidade do senhor Rangel e de dona Lenira, direto. A maior alegria minha foi vê-los se converterem. Foi a maior alegria minha. Porque eu sei que eu vou encontrá-los. Gente, o maior consolo que nós temos quando alguém morre é a certeza da eternidade. É o maior consolo. Quando eu perdi a minha irmã, muito próxima a mim, eu fiquei meio desesperado, porque eu não tinha certeza, a consciência de que minha irmã tinha se convertido. E tem aquelas pessoas inapropriadas, né? Tem aquelas pessoas inapropriadas que estão presentes no velório. Tem as apropriadas e as inapropriadas. Uma amiga dela chegou para mim, eu falei tanto com a Joana, para que ela pudesse aceitar a Jesus, mas eu acho que não deu tempo. Inapropriada, né? Completamente inapropriada. Ela estava falando com quem? Com o irmão mais chegado da Joana. Nessa hora dava para dizer, hello. Aí, meu sobrinho chega para mim e fala para mim, tio, uma das coisas que foi muito boa. Gente, o meu sobrinho, eu evangelizei criança. Meu sobrinho chegou para mim, tio, uma coisa muito boa foi ver minha mãe aceitando Jesus. Eu falei, como? Ele falou assim, eu cheguei para ela e falei para ela, mãe, a senhora aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? E a minha mãe falou, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu olhei para a cara do garoto assim, tu sabe o caminho, né, Cátia? Então assim, essa certeza da eternidade, de que as pessoas partiram com Jesus, como diz a Bíblia, adormeceram em Cristo. Há uma outra coisa que eu quero pontuar. Existe uma linha cristã que diz que nós vamos dormir em Cristo até Jesus voltar. Vamos ser todo mundo belo adormecido e belo adormecida em Cristo, até Ele voltar. Gente, não é isso que a Bíblia mostra. Esse dormir em Cristo é morrer em Cristo, sabe?
Então isso me leva a uma dimensão. Lembra que Jesus falou o quê para o ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, dormindo. Por favor, gente. Por favor. Então pense nisso. A consciência da existência está no Espírito. Uma outra coisa importante que eu quero que você pense comigo nessa noite, em cima desse texto, é o que fala comigo assim: o testemunho de Cristo. Não, está muito fraco. Eu sei que está chovendo, dá uma preguiça. Eu sei que nós não jantamos ainda, mas vamos forte. O testemunho de Cristo é a arma que pode impedir alguém de ir para o inferno. Entenderam isso? O porquê que eu e você temos que nos levantar para testemunhar de Jesus? Porque o testemunho de Cristo é a arma para impedir as pessoas de ir para o inferno. É por isso que você não pode se calar. É por isso que você não pode guardar o que você tem com você. É por isso que você não pode ser indiferente às pessoas. É por isso que você não pode ter medo de compartilhar Jesus com as pessoas. Porque aquilo que você tem, aquilo que você experimentou em Cristo, a transformação que Ele causou na sua vida, tem causado na sua vida. Isso é a arma que pode impedir alguém de ir para uma eternidade distante de Deus. Em Lucas capítulo 16, 27, quero ler de novo, diz assim: então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: se não houve Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Não é forte isso? Falei, queridos, se eles não estão vendo, não estão ouvindo, quem está perto deles testemunhando, não adianta eu ressuscitar alguém e mandar esse alguém pregar, porque eles vão continuar não ouvindo. Querido, você é a boca de Deus para quem está perto de você. É tão interessante que eu sei que raramente nós falamos do púlpito sobre o inferno. Nós falamos do púlpito sobre o céu. Nós falamos sobre conquista, sobre prosperidade, sobre cura, sobre milagres. Mas o milagre maior que alguém pode receber como que parte de nós é a vida eterna em Jesus. É um milagre maior, é o nome dela está escrito no livro da vida. É interessante que o fato de saber isso deveria ser motivo suficiente para todos nós estarmos alegres todos os dias. Eu quero fechar com Apocalipse. Esta coisa leve. Apocalipse capítulo 20, versículo 13, diz assim: o mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo.
E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Quando nós falamos que o testemunho de Cristo é a arma que pode impedir alguém de ir para o inferno, é porque esse alguém vai ter o seu nome escrito no livro da vida, como eu e você. Posso ouvir o seu amém? 3 coisas importantes quando nós falamos de destino eterno. O destino eterno após a morte é imutável. A consciência da existencial está no Espírito, e o testemunho de Cristo é a arma que pode impedir alguém de ir para o inferno. Meu querido, minha querida, quero que você pense sobre tudo aquilo que nós conversamos. Você tem o seu papelzinho aí, eu quero orar, fique de pé. Quero orar pelas pessoas que nós temos no nosso coração, orado, buscado em Deus para que essas pessoas aceitem a Cristo. Vamos orar, vamos pedir a Deus para essa manifestação dEle. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos continuar colocando a nossa lista de salvação diante de Ti. E nós queremos rogar ao Senhor, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor esteja se manifestando a essas pessoas. É o desejo do teu coração, que todo homem, que toda mulher chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o teu desejo, essa é a tua vontade, Pai. E nós rogamos que o Senhor se manifeste assim poderosamente sobre a vida de cada uma dessas pessoas, trazendo uma revelação a elas sobre o Senhor Jesus, Pai. Pedimos que o Senhor as guarde, que o Senhor as livre do mal, Senhor, e que o Senhor libere as suas mentes para que eles conheçam e entendam o Evangelho, Pai, e assim possam se render ao Senhor Jesus. Nós queremos abençoá-los assim, e nós queremos também te agradecer por ter se revelado a nós. Obrigado, Senhor, obrigado pela certeza da eternidade contigo. E temos essa convicção, temos essa certeza por aquilo que o Senhor fez na cruz, através de Jesus. E nós te damos graças por isso, Pai. E queremos celebrar, Senhor, neste momento, a nossa salvação. Porque a Tua palavra diz que nós devemos nos alegrar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, Pai. E nós celebramos esse feito do Senhor nas nossas vidas. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor por isso? Bem forte, bem forte, bem forte. Quero ver seu aleluia, quero ver o seu glória a Deus. Quero ouvir a sua palma bem forte. Foi derramado na cruz o Calvário por nós, trouxe salvação, trouxe libertação, amém? Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Declare: sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. E o véu se rasgou. Sua luz em mim brilhou. Sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Então declare: eu sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono
pra lá, pelo novo e vivo caminho. Amém. Quando eu queria cantar, eles param de tocar. Vamos orar, queridos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos dizer ao Senhor que nós nos alegramos pelaquilo que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Nós nos alegramos, Pai, pelos teus poderosos feitos. Nós nos alegramos, Senhor, porque se nós estamos de pé, é porque o Senhor tem nos mantido em Ti. O Senhor tem nos mantido em Ti. E se nós vamos passar a eternidade contigo, tudo isso é uma obra do Senhor nas nossas vidas, Pai. E nós queremos que o Senhor nos use, Senhor, com graça e poder, na vida de cada pessoa que o Senhor tem nos colocado próximo, Senhor. É tempo de sermos boca do Senhor, e que o Senhor nos dê ousadia e intrepidez para isso, Pai. E assim, Senhor, o teu nome siga sendo glorificado e engrandecido, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos, Pai, para nos guardarem em todos os nossos caminhos, Pai. Nos esconda do homem mau, nos torna invisíveis aos olhos do inimigo e nos abençoe com uma colheita. Eu não ouvi não, gente, com uma colheita sobrenatural. Que seja assim. Deus abençoe, querido. Obrigado pela sua companhia, que você tenha uma semana abençoadíssima. Aleluia.